Olá a todos os estudantes, novamente a professora Vera está aqui. Estamos dando aí continuidade às aulas conceituais da disciplina de Linguística 2, certo? Neste momento, eu vou apresentar para você os conceitos teóricos e também práticos a partir de algumas análises, né, que eu elaborei, respaldado em alguns autores da teoria linguística da análise do discurso. Então, nós já passamos pela unidade 1, em que nós tratamos do gerativismo, em que o conceito é essa concepção inata, né, da linguagem, que nós já nascemos aí predispostos, prontos, entre aspas, né, para desenvolver a língua, por isso que nós aprendemos aí tão cedo, logo cedo, a falar com desenvoltura, né, nos primeiros anos de vida, e tem lá os desdobramentos da teoria, né? Depois apresentei para vocês na unidade 2 a sociolinguística, que daí já trata a língua não mais como um componente inato, como o gerativismo, mas sim a língua em uso pelos seus falantes, né? A língua em uso na sociedade, e essa língua é concebida como em constante processo de impermanência, né? Ela sempre está em processo de variação e mudança. Também apresentei aí algumas conceituações teóricas. Vimos na unidade 3 a semântica, né, como a teoria do significado, em que essa língua ela também se apresenta assim, de uma forma heterogênea, né, uma forma pelo fato de apresentar vários significados e que o contexto que vai determinar tudo isso, né? E agora eu vou apresentar para você mais uma disciplina aí que compõe esse arcabouço, essa grande área da linguística, que é a análise do discurso, né? Então, aqui faz todo sentido esse labirinto, né? Porque a análise do discurso eu a vejo assim, como um campo de muitas possibilidades que nós temos para refletir sobre os acontecimentos políticos, sociais, né? Sobre o que ocorre aí na nossa sociedade. Então, vamos lá. Trouxe aqui um filósofo que é a base para a teoria que eu vou apresentar para vocês hoje, a análise do discurso, que é o Michel Pechet, né? Não quero apresentar ele como um único, foi o selecionado, mas existem muitos outros. E teve um determinado momento aí das suas teorias em que ele disse que é preciso ousar se revoltar. É preciso ousar a pensar por si mesmo, né? Porque isso, justamente para pensar fora da caixa, não ser massa de manobra, né? Para não ser o fantochinho, né? De muitas questões que estão postas e a gente simplesmente entra no ritmo da repetibilidade e nem se dá conta que está sendo massa de manobra. E talvez, né, a análise do discurso, né, da forma como chega até você, talvez ela provoque uma grande mudança. Às vezes não, né? Então, por isso que eu acho muito cabível que é preciso pensar por você mesmo a partir de um conhecimento muito bem ancorado em teorias fortes, em teorias precisas, para se pensar sobre os acontecimentos sociais, né? E incomodar, porque não é qualquer coisa que te convence, certo? Vamos lá, pessoal? Então, o nome, né, é denominado a unidade 4, ela é denominada como análise do discurso, fundamentos introdutórios. Então, é isso mesmo, né? Vou apresentar assim, de uma forma muito ampla, mas dentro dessas poucas páginas, tentando fundamentar como que se compõe essa teoria linguística, e muitos desdobramentos pode vir e pode ser definido por você, né? Certo? Mas para este momento, né, do curso, para esse momento em que você está aqui no curso, é importante você ter alguns conhecimentos básicos como, né, que teoria é essa, afinal? Análise do discurso. Porque quando nós dizemos análise do discurso, a palavra discurso, ela traz muitas significações, né? E é umas significações muito usuais aí no nosso meio social, né? Aquele político discursou muito bem, quem vai fazer o discurso da colação de grau? Nossa, que discurso que não ficou bacana, esse discurso não é cabível, né? Então, essa palavra discurso, ela vem muito dentro do âmbito da comunicação. Então, aqui hoje nós vamos tratar de uma forma diferente, né? O que vem a ser esse discurso, certo? Então, que teoria é essa?
De novo, é uma teoria que faz parte do campo da linguística, embora ela seja estudada em outras áreas também, mas ela faz parte do campo da linguística. Qual que é a sua base de reflexão teórica e prática? É o discurso. Então aqui, veja, não é a língua específica. Vamos utilizar a língua o tempo todo, mas o objeto de estudo dessa teoria denominada análise do discurso é o discurso. E nós vamos entender um pouco isso. E onde foi lançada? Na França, né? Na França aí, no ano de 1969, né? Pode ver que é também uma teoria pós-Husserliana, né? Ano de 1969, um ano de grandes acontecimentos, certo? Por quem? Michel Pechet, né? Um filósofo, veja que ele não é linguista, ele é um filósofo, mas ele leu Saussure, ele pensou sobre a língua, ele refletiu sobre a língua para pensar essa teoria, né? Então, Michel Pechet, e a obra que oficializa a teoria, embora ele vinha pensando há muito tempo, mas foi no ano de 1969 que se lançou a sua tese de doutorado denominada Análise Automática do Discurso, lá nos anos 70. Olha que nós estamos aí no ano de 2020 e essa teoria é muito estudada hoje, principalmente aqui no território brasileiro, tem grandes grupos de pesquisa. E aqui eu vou apresentar para vocês o Michel Pechet, né? Esse filósofo que nasceu em 1938, morreu em 1983, tá? E o livro que já está traduzido também, né? Já está traduzido aqui na nossa língua portuguesa, o Análise Automática do Discurso. Então tá aqui a apresentação dos dois objetos principais, que é o autor e a obra. E agora nós vamos definir, né, afinal, que discurso é esse, do que trata essa teoria, né, esse objeto de estudo, né, que discurso é esse? A professora Vera já disse que não é esse discurso que nós pensamos, de alguém que discursivizou muito bem, que alguém que falou muito bem, que o discurso foi apropriado, que o discurso foi inapropriado, certo? Então, Orlandi, que é uma pesquisadora, né, ela trabalhou muitos anos na Universidade Estadual de Campinas, na Unicamp, ela tem um livrinho muito básico para a gente fazer uma leitura introdutória para tentar compreender essa teoria e ela define a análise do discurso dessa forma. O objeto de estudo da análise do discurso é o discurso. E significa o quê? Curso, significa percurso, significa correr, significa movimento. Resumindo, a palavra em movimento por meio dos seres humanos falando e escrevendo. Ainda está vago, tenho certeza que ainda está um pouco vago, a não ser que você já tenha algumas leituras sobre esse assunto. Mas se não, então é o discurso que significa o quê? Significa curso, ou seja, algo que está em constante movimento, não é algo parado, não é algo estagnado, é algo que vai se movimentando, né? Vou dizer aqui, vai produzindo efeitos de sentido conforme a situação, né? Tá? Então, são seres humanos que estão falando e escrevendo. Ainda está bastante superficial, vamos dizer ainda que está bastante flutuante. Mas vamos continuar nessa definição. Então, já não significa algo estagnado, né? Algo que vai se movimentar conforme a situação. Tá, tem um outro autor aqui que se chama, esqueci o primeiro nome dele, mas é Fernandes. Ele tem uma obra também introdutória, Claudemar Fernandes. Ele tem uma obra introdutória em que ele também define o discurso. E veja o que ele diz. O discurso não é a língua, não é o texto, não é a fala, mas necessita de tais elementos linguísticos para ter existência material. Veja, não é nada disso, mas precisa disso para existir, para se materializar, para se concretizar. O discurso implica uma exterioridade à língua, encontra-se no social e envolve questões de natureza não estritamente linguística. Aqui eu acho que nós já podemos entrar um pouquinho mais a fundo. Então, não é a língua, não é a gramática, não é a fala, e isso nos deixa um pouco perdido, porque nós estamos
inseridos em um curso em que tudo isso faz parte do curso. Aí vem alguém, né, com uma teoria que fala, olha, o discurso não é nada disso. Então, afinal, o que que é? Olha essa palavra aqui, ó. O discurso implica uma exterioridade à língua. Então, é algo que se produz fora da língua, né? Utiliza a língua, mas ela se produz fora da língua. Então, aqui a gente já começa a funilar um pouquinho. Ou seja, é algo que se encontra no social. Está aí, né? Estão aí nas nossas ações, nos acontecimentos que acontecem todo dia, né? Que está aí bombando, né? Nas redes sociais, nas mídias tradicionais, nos jornais, nos rádios, na televisão. Então, enfim, é isso. Então, é algo que está fora, né? Que está acontecendo e que nós precisamos ter uma habilidade para compreender como que esse discurso ele vai se mobilizando, ele vai se produzindo no nosso contexto social. Vamos lá. Nós vamos entender isso um pouco mais na prática com algumas análises. Tá. O discurso ele não é a língua, mas ele precisa da língua para ele se materializar, para ele acontecer. Vamos pensar dessa forma. E veja aqui o conceito básico de língua para uma disciplina teórica da análise do discurso. Olha só, o que é a língua para a análise do discurso? A língua é heterogênea, a língua é opaca, a língua é falha e equívoca, a língua é incompleta, a língua é lugar de interpretação e a língua é fluida. Nossa, professora, agora como disse, agora sim, complicou. Então, vejam vocês que nós já saímos desse campo daquela linguística da gramática, né? Saímos desse campo daquela linguística do próprio Saussure, aquela linguística estruturalista que pensa só nela, fechada. Então aqui nós já abrimos, né? Nós estamos pensando na língua, sim, nessa não transparência, nessa opacificidade, nessa coisa que produz muitas interpretações, né? Nesse algo heterogêneo. Né, conforme as coisas vão acontecendo, ela vai produzindo sentidos, né, vai produzindo sentidos diferentes. Então, isso é o discurso que se utiliza da língua, vai produzindo esses efeitos. Então, está aqui a definição da análise do discurso. Uma palavra muito importante, uma mensagem muito importante do Michel Pechet, que está lá no seu livro Semântica e Discurso, especificamente nessa versão de 2009, na página 146, em que ele diz, olha só o que ele escreveu para nós, olha o legado que ele nos deixou. As palavras, expressões, proposições, elas mudam de sentido. Veja, mudam de sentido segundo as posições sustentadas por aqueles que as empregam. Essa informação ela é muito rica, gente, ela é muito cara. Veja, as palavras, né, as expressões, elas vão mudar não por elas mesmas, porque a língua não é homogênea, a língua não é literal. Nós já vimos ali no slide anterior que, pelo contrário, né? É algo que está sempre em movimento, é algo heterogêneo. Então, ela vai mudar, ela vai produzir efeitos diferentes conforme a posição daquele que enuncia. Então, a partir do que eu falo aqui, eu posso pegar uma palavra e falar aqui neste momento para você. E você pode falar a mesma palavra, ela vai ter outros sentidos. Porque eu, neste momento, eu estou ocupando um lugar aqui. Eu estou ocupando uma posição de professora, de mediadora do conhecimento. E você está ocupando também uma posição de aluno. Então, essas posições vão demarcar lugares neste momento, né? Em outro momento, pode se inverter, né? Em outro momento, eu posso ser a sua aluna e você pode ser a minha professora. E também e nós podemos dizer as mesmas palavras e essas palavras ter sentidos totalmente diferentes a partir da posição que nós ocupamos. Eu gosto muito de dar o exemplo de jogo de bola, embora não em termos de jogo de bola, mas eu gosto muito de dar esse exemplo, né? Então nós temos um jogo de futebol e você é escalado lá na pelada do final de domingo, né? Quando passar o isolamento social, você pode, eu vou ser o goleiro. Qual que é a sua posição e o que você tem que fazer? Evitar que a bola entre no gol. Você é o goleiro, né? Você vai evitar que seu time perca
com ações específicas de defender a bola a qualquer custo lá da área do gol. Mas se de repente lá no segundo tempo você vai ser lá o atacante, né? Mudou totalmente a posição. O que você vai fazer com essa bola? Você vai querer a qualquer custo fazer o gol no adversário para ganhar, né? Ganhar o seu dia, ganhar a partida. Então o discurso é isso, né? Então essa mensagem do Michel Pechet é mais ou menos isso. Então veja que nós estamos lidando com uma área assim, bem específica para a gente lidar e compreender muitos dos nossos conflitos sociais, certo? Vamos entender essa mensagem aqui do Pechet? Que as posições é aqueles que as empregam, que a língua, que a palavra, elas mudam de sentido conforme a posição daqueles que a sustentam, que a diz. Vamos pegar um exemplo muito comum. Vamos pegar aqui, pessoal, a palavra terra. Terra. Simples, né? Pode ser aborto, pode ser pena de morte. Mas vamos pegar aqui algo menos polêmico, uma palavra terra. Tá. Palavra terra, gente, o que significa a palavra terra para você? Né? Você deve ter seu conceito. Supondo que eu estou aqui assumindo uma posição de ambientalista. Como que eu vou usar essa palavra terra? Né? A palavra terra, para alguém que é um ambientalista, que está na defesa do meio ambiente, a palavra terra é para ser preservada, é para ser cuidada. Né? Supondo que eu sou aí uma grande latifundiária, tenho milhões de terras, de alqueires de terra, certo? O que significa a terra para mim? Significa algo para obter lucro, né? Que eu tenho que ampliar, que progredir para mim, né? Pensar aí dentro do campo do agronegócio, progredir é plantar mesmo, muita plantação, muita tecnologia, muito maquinário, né? Para assim obter lucro. Vejam vocês que eu estou falando de terra. Né? Mas as posições estão mudando. E supondo que eu seja, sei lá, alguém de uma tribo indígena, né? A terra como morada, né? A terra para que eu possa sobreviver e tirar o meu sustento dali sem exploração, por exemplo. Então, terra, ela apresenta vários significados. Ah, mas eu faço parte aí do grupo do MST. O que significa terra para mim? Né? Algo para se produzir, aí tem as nossas divergências políticas e de posição, né? Mas o que significa a palavra terra para um movimento sem terra, certo? A mesma coisa o aborto. O aborto para um médico, o aborto para uma mulher que é feminista, uma mulher que é super atual, né? Ou uma mulher já de uma outra... Minha mãe, por exemplo, como ela encara o aborto, se é um religioso, né? Então, vejam vocês que o aborto ele é interpretado por diferentes ângulos e por diferentes posições. Eu quero que vocês marquem isso. Posição. Então, gente, o dizer é contingenciado. Para análise do discurso, essa palavra é muito importante. O dizer é controlado. Eu não digo qualquer coisa em qualquer lugar, de forma alguma, a partir da minha posição. Eu, como professora, não posso dizer para você, gente, vamos interromper essa aula aí, vamos curtir, deixa isso para lá. Não, eu tenho que manter uma postura aqui. Mas na condição de aluno eu posso. Vou interromper isso aqui e depois eu assisto essa aula. Né? Ou mesmo que seja uma aula em uma sexta-feira à noite chuvosa. Eu não posso jamais falar, gente, vamos embora que eu estou com preguiça. Né? Um aluno pode dizer isso por quê? Do lugar que ele ocupa. Certo? Então, por isso que para análise do discurso, dizer é contingenciado. Vamos lá? Gente, a AD, a análise do discurso, ela é uma disciplina considerada de entre meios. Por que entre meios? Vários meios. Porque ela é formada a partir de um conjunto de saberes, né? Por isso que às vezes ela se apresenta para nós que temos a gente vem com uma bagagem já muito concreta, a língua muito palpável, né, muito literal. De repente você se depara com uma disciplina que fala que é uma disciplina de entre meios. Por que de entre meios? Porque ela se formou não de uma forma assim pacífica, mas ela tem uma formação a partir de 3 campos de conhecimento. Né? A própria linguística de Ferdinand de Saussure, o marxismo e a psicanálise. Como que ocorreu a formação dessa disciplina denominada análise do discurso? Michel Pechet, que é o filósofo considerado o fundador, boto entre aspas, porque não são todos os autores que consideram, né?
Téchier, o fundador da análise do discurso, ele leu Ferdinand de Saussure, ele leu as dicotomias lá do curso, e a partir disso ele fez uma interpretação, eu digo uma reinterpretação do conceito de língua, principalmente da dicotomia língua e fala, né? Porque Ferdinand de Saussure, ele deixa todas essas questões exteriores, como cultura, história, todas essas questões ele deixou de lado para desenvolver a teoria da língua. E é justamente isso que a análise do discurso traz, né? Busca essa exterioridade, essas questões, a história, busca a luta de classe, né? Busca uma série de outros fatores para compor essa teoria. Uma outra ramificação foi que Louis Althusser, que também é um filósofo, ele leu o Marx, ele leu Karl Marx, e daí dessas interpretações da leitura do Capital, dessa questão da luta de classes, dessa questão da história, ele também formou uma sua teoria que foi muito utilizada dentro do campo da análise do discurso. E também Lacan, né? Lacan, que também é um grande teórico aí do século XX, Lacan, ele leu Freud. Então, a partir dessa questão do sujeito inconsciente, né, dessa inconsciência que nós também estudamos bem pouquinho aqui dentro, né, da análise do discurso, dependendo da posição que você ocupa, do seu direcionamento teórico aí, numa especialização, numa leitura mais aprofundada, você pode se direcionar por Lacan, pela psicanálise, ou pelo marxismo, ou pela linguística. Mas o que é importante você saber neste momento, alunos, é que esses três campos de conhecimento, eles fazem parte básica, eles fazem parte de uma forma básica da teoria da análise do discurso. Certo? Está apresentado. Então está aqui. E como que tudo isso foi mobilizado? Nós temos aí três campos de saberes complexos, né? E como que tudo isso foi mobilizado? Né? Resumindo para você, para a análise do discurso, enquanto essa disciplina de entre-meios, a linguística, para a linguística, né, para a língua não é transparente, ou seja, a língua é opaca, ela é heterogênea, né? A língua ela está sujeita ao equívoco. Então, ele trouxe todas essas definições para a língua a partir da leitura da linguística. A mesma coisa sobre o marxismo, também sobre as concepções da história, da luta de classes, né? Que a língua, que a história também não é transparente, né? Há outras coisas aí que vai além do que se apresenta. E a psicanálise trouxe também um elemento muito importante, que é a questão do sujeito inconsciente. Então, para nós também que somos bastante razão, nós temos isso, trouxemos isso, né? É cultural, né? Só aquilo que é palpável, essa questão de emocional, de inconsciente, às vezes é até provocações de riso, né? De repente a pessoa está com algum problema, mas não é emocional, a pessoa dá até uma risadinha, porque não faz parte da nossa cultura, exceto um ou outro que reflete um pouco mais, que estuda um pouco mais e tal. Mas o que é importante para nós dentro da análise do discurso? Pensar na psicanálise. Registrem isso. O indivíduo é interpelado em sujeito inconscientemente pela ideologia. É como se eu dissesse assim para você, olha, você não é o dono, você não é a dona da sua morada, você não é o dono do seu nariz, mais ou menos por aí. É como se eu dissesse isso para você. Ó, o seu dizer é inconscientemente, né? Você não diz isso de forma consciente, mas inconsciente. Isso provoca assim, um boom, né? Quando você apresenta a teoria. Se você estivesse aqui comigo neste momento, professor, eu não concordo com isso não. E aí você tinha seus argumentos, certo? Mas para a teoria da análise do discurso, eu acho que cabe apresentar para você a teoria e você pensar sobre isso, né? Que o indivíduo, ele deixa de ser indivíduo de carne e osso, né? Deixa de ser indivíduo de carne e osso, ele acaba sendo interpelado em sujeito, de uma forma inconsciente, pela ideologia, né? Vamos tentar destrinchar isso, certo? Então tá, eu apresentei a teoria, defini, apresentei o autor, apresentei o ano, apresentei a obra, alguns conceitos, o que ela precisou, quais foram as outras teorias que ela precisou para ser montada. E agora eu vou vamos sair lá dos anos 70 e vamos chegar aqui mais ou menos nos anos 80, que foi
a época em que a análise do discurso chegou aqui no Brasil, né? Então, nós temos aqui a análise do discurso brasileiro, é uma corrente muito forte, tá, pessoal? É interessante registrar isso para você, que é uma corrente muito forte de pesquisa dentro das pós-graduações aí dos cursos de letras das instituições de ensino. Então, nós tivemos um período de ditadura militar, fazendo um retrospecto, né, mais ou menos no ano de 64 até 85, foram aí 21 anos de ditadura. Nesse período, nós temos ainda, ela ainda está viva, trabalhando muito e pesquisando muito, tem muitos livros. A pesquisadora Annie Orlandi, ela foi para a França, porque ela fazia doutorado, né, e foi para lá pesquisar, fazer um sanduíche, doutorado sanduíche. No ano de 68, nós tivemos o período mais duro da ditadura militar no Brasil, que foi o AI-5, o Ato Institucional número 5, o governo Costa e Silva, que fechou o Congresso, né? Nós tivemos aí o auge da violência e da repressão nesse período. E Annie Orlandi, em uma de suas obras, contextualizando esse período, contando um pouco da análise do discurso no Brasil, ela disse em um determinado momento que para falar uma coisa pode-se falar outra, né? Então nós tínhamos um período de censura e nós temos músicas tipo Cálice, né? Chico Buarque, Caetano Veloso, Elis Regina, tantos outros autores, Geraldo Vandré, que cantaram suas músicas protestando e lutando por uma democracia, né? Então, para falar uma coisa pode-se falar outra. Então essa mensagem ela é muito significativa dentro do campo da análise do discurso. Mas vamos lá, vamos continuar. Gente, como sempre, para você lidar com uma teoria, você precisa trabalhar com conceitos específicos dessa teoria, né? Então, para eu lidar com desenvolver um trabalho, fazer um mapa, fazer um fórum, responder as questões, a prova, né? Vamos pensar aqui na nossa realidade. Eu preciso mobilizar alguns conceitos. Não dá para eu mobilizar esses conceitos dentro da disciplina de semântica, ou mesmo do gerativismo, ou mesmo da sociolinguística. Então, eu tenho que mobilizar conceitos específicos dentro da teoria que eu estou trabalhando. No caso da análise do discurso, pessoal, nós temos alguns conceitos aqui básicos, existem outros. Mas eu trouxe esses aqui só para vocês terem conhecimento de como se aplica, o que significa e como se aplica. Nós temos a língua, que eu já falei sobre ela, as condições de produção, o sujeito discursivo, formação ideológica, formação discursiva, interdiscurso, intradiscurso e memória discursiva. Vamos pensar sobre cada um deles? Tá, vamos lá. Aplicando o conceito de condições, o conceito de língua. Ultrapassei aqui um slide. Tá. O conceito de língua, eu já disse para vocês que ele é considerado heterogêneo, é opaco, né? Ela está sujeita a interpretações, é não transparente, está disponível à exterioridade. Vamos pensar aqui numa piada. Então, eu vou aplicar agora para vocês o conceito de língua dentro dessas adjetivações que eu passei para vocês para uma piada. Vejam aqui. A tia pergunta para a sobrinha: quando você crescer e for bem grande igual a titia, o que você vai fazer? Aí a sobrinha diz para ela: regime. Né? Claro que é uma piada, nós temos aqui um gênero textual, que é uma piada, e que ela certamente vai promover o riso. Tá? Então, agora eu vou fazer uma análise discursiva. Veja que ela diz bem grande. Quando ela diz bem grande igual a tia, né? O que seja, que profissão você vai escolher quando você estiver com a idade da tia, ou quando você estiver do tamanho da tia, no sentido de ser um pouco maior na estatura mesmo. E quando a criança diz regime, aquilo já aciona em nós um efeito de sentidos. Ou seja, essa pessoa, ela está acima do peso, né? Que é o grande problema hoje da ditadura da beleza, né? Principalmente para nós mulheres, né? Então nós temos que seguir algumas regras básicas para ser amada, para ser bonita, para ser desejada, para ser conquistada e para conquistar, né? Então são existe um padrão
que você não pode fugir, que é o corpo ideal na atual conjuntura. E aí vem outras questões, a lucratividade, né, o mercado negro de medicamentos, as plásticas, as clínicas, né? Então tem todo esse crime organizado que existe aí, em que as mulheres muitas morrem à procura de um corpo ideal para realmente se sentir pertencente, para se sentir inserida, para se sentir amada. Olha que eu fazendo uma análise discursiva a partir do quê? Que a língua é heterogênea. A língua, ela não é literal. A língua não tem esse sentido engessado. Nessa aqui, condição de produção dessa piada, né, esse regime significa tudo isso porque essa palavra, eu estou mobilizando a língua, a história, o contexto social para produzir efeitos de sentido sobre essa palavra regime. Certo, pessoal? Condições de produção também é um conceito muito importante dentro aí da análise do discurso. Não gosto de dizer isso, mas vocês já devem estar muito habituados com a palavra intertexto, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas no fundinho tem, né? Então é até proibido dizer, mas lembra da palavra intertexto, mais ou menos isso, tá? Mas vamos lá, as condições de produção. O que significa as condições de produção? O próprio nome já traz isso, a condição em que é produzido esse discurso. Pronto, tá? Então eu trouxe aqui um exemplo. Que exemplo é esse? É uma faixa num pano preto. Essa faixa foi instalada numa universidade em tempos de eleições para a reitoria. E olha o que está escrito na faixa. Vote sem medo. Entre parênteses, os votos não serão identificados. Pronto, vamos analisar isso aqui. Gente, o que são as condições de produção? Quando nós pensamos dentro da análise do discurso em condição de produção, nós estamos pensando em algo em duas instâncias, a imediata e a ampla, né? Então, vamos lá. O que é esse sentido estrito imediato das condições de produção? É o campus onde essa faixa foi instalada, o sujeito que assinou deve ter sido um sindicato que está pedindo para os seus professores e funcionários votarem sem medo, a própria campanha, a eleição, quem são os candidatos, tá? Então esse é o sentido estrito materializado, o aqui e agora, em que eu estou fazendo uma análise, tá? Então eu preciso partir disso, tá? Eu vou fazer uma análise dessa faixa. Então eu preciso saber como que o contexto aqui imediato de produção dessa faixa. E aí, quando eu penso em análise do discurso, eu tenho que dar um pulinho para o contexto amplo. Aí eu saio desse contexto imediato, do aqui e agora, desse tudo muito visível, a faixa. E aí eu vou pensar em outras questões de como ocorrem as eleições de um modo geral, né? As instituições, como que é, tem coação, tem chantagem, tem venda e compra de votos, né? Essa cor, essa faixa na cor preta, né? Qual que é o sentido dela na nossa atual circunstância? A cor vermelha, né? A bandeira do Brasil, ter uma bandeira hoje instalada na sua janela. Então você vê, olha só como que os discursos, né? Esse algo exterior, né? Que vai sendo produzido aí nas nossas relações sociais, vai produzindo efeitos, né? As relações de classes, né? O voto de cabresto, né? Que faz parte, né, da nossa história do Brasil. Olha, tanta coisa que eu estou mobilizando e fazendo uma análise dessa faixa a partir das condições de produção. Vamos lá, avante, pessoal. Outro tema, sujeito discursivo. Disse para vocês já que você não é o dono do seu dizer para análise do discurso, embora você também não é um passivo, você reage, resiste, mas você está ideologicamente posicionado em umas posições que determinam você a dizer uma coisa e não outra, né? Então, vamos pegar aqui um exemplo do sujeito discursivo que você ideologicamente interpretado de uma forma inconsciente, que você ocupa posições, posição de pai, de mãe, de professor, de aluno, de gerente, de empresário, né? Enfim, você ocupa posições e essa posição não é física, ela é discursiva. Eu estou falando de posição discursiva, que você vai
discursivizar a partir da sua posição, né? Veja aqui uma situação para eu elencar e exemplificar. Estamos em época de eleições, por exemplo, né? E nós temos aí 2 candidatos a prefeito aí da cidade que você mora. Um já é prefeito da situação e quer novamente se candidatar, e vai se candidatar e quer ser reeleito. Apareceu um outro, que é oposição, não é candidato, e ele também quer ser o prefeito, mas só tem uma vaga, né, na cidade. Então, como que esse prefeito da situação, que já é prefeito, como que ele vai abordar você, enquanto eleitor, nos programas, nas redes sociais? O que ele vai dizer para você sobre a saúde da cidade, sobre a educação, sobre a mobilidade urbana, segurança pública, emprego, saneamento básico, crise hídrica, meio ambiente, né? Como que esse prefeito ele vai se posicionar discursivamente para você? Ele vai falar que está péssima a cidade? Que a saúde está péssima, que o trânsito está péssimo, que nada funciona, né? Ele não vai dizer, ele vai apresentar elementos até comprovados estatisticamente, e nós, analistas do discurso, podemos ir lá nessas pesquisas e mexer com elas, pesquisar e fazer uma análise e não cair, né? Então, certamente ele vai dizer, vai apresentar só resultados positivos. Tá, virou o jogo. A situação é a mesma. Eleições municipais aí da sua cidade, né? E aí o candidato da oposição, que já fez aí sua campanha nos bastidores e que agora se apresentou para o seu eleitorado. O que ele vai dizer sobre a saúde, sobre a mobilidade urbana, sobre a educação, enfim, sobre todos esses aspectos básicos e essenciais para a coletividade, para a população? O que ele vai dizer? Ele vai falar mal, ele vai pegar pontos negativos sobre essas questões para ele vencer as eleições, para ele derrubar o outro na urna, né? Então vejam vocês que o assunto é o mesmo, a temática é a mesma, né? As abordagens sempre são as mesmas, mas a posição discursiva é a partir do lugar que ele está, né? De candidato e de prefeito que já quer continuar mais um mandato. Então aqui eu estou falando de um sujeito que assume essa posição discursiva. Além disso, gente, nós precisamos mobilizar língua, condições de produção, né, a posição desse sujeito, que também nós mobilizamos aqui a formação ideológica e a formação discursiva, certo? O que significa a formação ideológica segundo Michel Pechet? Atitudes e representações que se relacionam diretamente a posições de classes em conflitos uma com as outras. Veja aqui, posições de classe em conflito. Então, ideologicamente, quando a gente diz ideologicamente, a gente está saindo daquela concepção de ideologia do marxismo, de ideia, de algo ideal, de algo a ser, de algo imaginário, né? Mais ou menos isso. Para análise do discurso, não, são as evidências mesmo, né? São as evidências que se manifestam na língua. Então, a ideologia para análise do discurso é o que nos parece evidente mesmo. Ah, não, o trabalhador ele tem que ganhar o salário mínimo mesmo, porque não dá para ele ganhar mais do que isso, não tem jeito, né? Não tem condições, certo? Então, você se posiciona nessa condição e acha que é isso mesmo. Não, apesar dos impostos que nós pagamos, que são muitos os impostos, nossa, não dá para fazer mais, não dá para melhorar mais a saúde, a educação, é muito dinheiro, né? Então, o tempo todo eles vão colocando isso para a gente, como não é possível, é muita despesa, né? E os desvios estão indo pelo ralo na história do nosso país. Se você for pensar na história, você olhar lá desde a colônia, ver como o Brasil ele foi montado, né? Como ele se construiu. Então, a ideologia ela apresenta assim, esse conformismo mesmo, nossa, é isso mesmo, né? A pessoa não reflete. Então, quando você fala em formações ideológicas, justamente são essas atitudes e posições de classes, né? A mãe que fala para o filho, isso são horas, né? Então veja que o filho, nossa mãe, está tão cedo, 6 da manhã, né? Olha, 6 da manhã eu estou chegando. Então, veja que a luta de classes o tempo todo, ela vai funcionando através dos nossos discursos e a gente não se dá conta, porque nós somos expertos demais na língua e a gente se mobiliza tudo isso
muito bem, né? Então, mas quando você entra num curso de letras e precisa pensar de uma forma mais profissionalizada sobre a língua, você vai mobilizando tudo isso e faz você a mudar, né? Mudar da sua posição na forma como você vê as coisas. Certo, gente? Vamos lá. Então, e a formação discursiva? O que é formação discursiva? O próprio nome, definição, já diz para você. Veja. A formação discursiva, ela determina o que pode e deve ser dito em forma de sermão, de panfleto, de exposição, de programa, do recadinho do WhatsApp, no e-mail, né, no texto, no telefonema, na aula. Então, veja que eu já disse isso aqui para vocês. Eu ocupo uma posição, né? Eu sou um sujeito neste momento, eu estou ocupando um lugar aqui de professora que eu tenho que apresentar as teorias específicas dentro dessa disciplina da análise do discurso e dos outros. E a partir dessa máxima, o que pode e deve ser dito. Então, eu não posso dizer, olha, gente, eu não sei, eu não preparei essa aula, eu lê lá, depois a gente vê o que faz, né? Então, na posição em que eu estou nesse momento, eu não posso dizer isso. Eu não devo dizer isso, eu tenho que pelo menos me esforçar o máximo para aprender o máximo, para trazer o máximo para vocês, né? A mesma coisa é um pai que diz para o filho, né? Um pai está autorizado, ele pode dizer isso. Não volte tarde. Ele pode dizer isso, né? Um religioso, diante de uma situação polêmica como o aborto, ele tem uma postura, às vezes ele, na sua intimidade, num outro momento da sua vida, fora, né, da sua atuação como sacerdote, como pastor, como um outro líder religioso, ele pode até pensar diferente, né? Ele pode até pensar sobre a situação a partir do aborto, por exemplo, a partir de questões de saúde pública. Mas como religioso, ele vai defender a vida em qualquer circunstância. Então é isso. Tá? Vamos pegar aqui um exemplo só para entender a formação ideológica, a formação discursiva a partir da reforma agrária e do movimento sem terra. Por exemplo, olha aqui. Veja aqui uma notícia divulgada num jornal de grande circulação sobre essa questão do movimento sem terra. Olha a notícia. Sem terras invadem Fazenda Santa Rosa na região noroeste do Paraná. Veja o sublinhado. Aí eu fui lá no site do Movimento Sem Terra e vejo a notícia. A mesma situação. Sem terras ocupam Fazenda Santa Rosa na região noroeste do Paraná. Vejam aqui dois grupos, duas posições. Nós temos duas posições, né? Um jornal de grande circulação, que ele está atrelado a uma ideologia capitalista, né? De lucro, de propriedade privada. Isso inconscientemente, quem escreveu, né? Mas ele tem todas as condições de produção de um jornal de grande circulação e que tem um posicionamento, né? Ele tem um posicionamento. Então vejam aqui o que significa invadir uma propriedade privada, né? Invadir, a propriedade é minha, eu sou dona, eu comprei, né? Você não tem esse direito, por isso que se torna invasão. Invadir o lugar do outro, tomar o lugar do outro, né? Sem ter o direito. E vejam vocês o efeito de sentido que produz o verbo ocupar. Ocupar é algo que está ali improdutivo, infrutífero, né? Com tantas terras improdutivas, há-se a necessidade de plantar, né? Não vamos entrar em nenhum mérito aqui, em nenhum detalhe, mas só para vocês sentirem como que essa formação ideológica, né? Essa luta de classes, ela está muito presentificada na língua. Então, o que pode e deve ser dito, um site, quem escreve para um site do MST. E o que pode e deve ser dito, um jornalista que escreve para um rádio, para um jornal de grande circulação e que tem seu posicionamento muito bem marcado. Por isso que nós temos que ser bem atentos ao que nós lemos e ouvimos. Certo? E aqui nós vamos para mais dois conceitos, que é o interdiscurso e o intradiscurso. Gente, o interdiscurso é algo que fala sempre antes em outro lugar independentemente. Ó, interdiscurso. Algo que fala em outros lugares. Então, quando eu digo algo aqui hoje, eu trago os discursos que já se foi dito, tudo que foi dito sobre um determinado assunto, né?
E o intradiscurso é justamente essa atualização do dizer. Então, vamos pegar aqui um assunto aqui, meio ambiente, né? Então, o interdiscurso é tudo que se foi dito sobre o meio ambiente, sobre se deve preservar, se não deve preservar, sobre essas questões de proteção ambiental, tudo que se foi dito, né, eu coloco no meu intradiscurso a partir da minha posição que eu ocupo. Eu sou ambientalista? O que eu vou dizer? Eu sou uma latifundiária? O que eu vou dizer? O que eu vou buscar sobre tudo o que se diz sobre o meio ambiente e trazer aqui para essa roda de conversa que discursos que vão ser produzidos a partir do que eu vou dizer sobre um determinado assunto. Vamos exemplificar? Vamos voltar lá para a faixinha do voto sem medo. Gente, olha aqui, né? O que é o interdiscurso? Tudo que se foi dito sobre eleições, né? O voto de cabresto, a compra de voto, o voto espontâneo, a democracia, a liberdade de votar em quem você quiser, tudo isso é colocado em jogo, né? Mas as pessoas são às vezes coagidas, às vezes por causa de um cargo que ocupa, às vezes por uma posição que ocupa. Então, o voto sem medo, todos esses discursos estão fazendo parte, né, desse conjunto de dizeres. Mas o intradiscurso, quem produziu isso aqui, ele teve um direcionamento. Provavelmente, né, tem alguém que está sendo coagido. Por isso o voto sem medo. Então ele pegou, de todos os discursos produzidos, ele pegou essa parte em que a pessoa é coagida, que existe o voto de cabresto, que existe compra de votos, que a pessoa está sendo ameaçada. Então aqui está a diferença do interdiscurso e do intradiscurso. E temos aqui a memória discursiva, né, gente? A memória discursiva é justamente quando você, vou usar esse termo, uma escolha de tudo que se foi dito, né, de tudo que está disponível pelo interdiscurso, o que eu vou buscar? Essa é a memória discursiva, para no meu intradiscurso eu apresentar, né? Então, aqui tem um exemplo da memória discursiva. Supondo que eu sou chamada para Roda Viva, uma live, uma entrevista, e eu fui um general do Exército na época da ditadura. O que eu vou dizer, né, o que eu estou autorizada a dizer sobre a tortura? Então, de todos os discursos que existem, produzidos, o que eu vou dizer? Né? O que a minha memória vai buscar? Que houve tortura? Não, se eu sou um general filiado, né, ao partido que vigorava naquele período, eu vou dizer que não houve tortura, né? O que houve foi, assim, um combate a alguns inimigos que se proibiu o progresso do país, por exemplo. Tá, mas e se eu for um opositor à ditadura, uma pessoa que foi para as ruas, uma pessoa que participou dos movimentos, né, contrários, pedindo democracia, pedindo o fim da censura? Então, o que eu vou dizer sobre isso? Então, eu vou retomar. Essa é a memória discursiva, não é aquela memória psicológica de lembrança, né? A partir dessa posição que eu ocupo e de todos os discursos que nós temos aí circulando na sociedade a respeito da ditadura, de todos esses discursos, eu vou selecionar, é como se eu selecionasse alguns dizeres e não outros. Então, aqui está a memória discursiva. Gente, para finalizar aí a nossa aula, nosso módulo, a nossa unidade, análise do discurso, apresento aqui 6 livros básicos, tem muitos outros, tá? Os 3 de cima são livros de Michel Pechet, são livros básicos, se você gostaria de saber mais dessa dessa teoria. Eu quero começar pelo autor mesmo, né? Então, cada um tem um jeito, né? Cada um tem uma maneira de adquirir conhecimento. Eu vou começar pela fonte, eu vou começar até pela fonte na língua original, sem ser traduzido, né? Ou então eu vou buscar lá no autor, eu vou começar por Michel Pechet. Não, eu gosto de Michel Foucault. Eu prefiro Dominique Menguinot. Existem vários autores, tá? E aqui, se você prefere já leitores básicos, né, pesquisadores que falaram sobre, dá uma introdução, tenta apresentar a teoria com um linguajar um pouco mais simples, mais explicativo, mais didático, tem esses 3 aqui que são todos introdutórios da disciplina, certo? São livros, não são difíceis de encontrar, muitos estão disponíveis na internet, muitos estão disponíveis aí nas bases, né, nos bancos de dados, nas bibliotecas virtuais, certo, pessoal?
No mais, espero que vocês tenham gostado da análise do discurso, que vocês fiquem curiosos e que mantenham aí os estudos, as leituras, caso queiram continuar estudando, tá bom? Um grande abraço para você e até a próxima.